Irmãos, Shabbat Shalom Mevorá, Shabbat Shalom a todos os irmãos do nosso poderoso Oriente, Urbe et Orbe, tá? Então, mais uma vez em a live, estamos aqui, e hoje é um sábado muito interessante, porque é o 10º dia de Tammuz, tá? Então, é um dia muito importante. Esta paraxá que nós vamos estudar hoje é muito importante, porque essa paraxá, ela marca uma fase muito importante para o maçom cabalista, tá? Ou seja, até aqui os estudos, né, que deveríamos ter feito em loja, eles deveriam estar preparando o irmão para esse salto quântico, né, de companheiro para mestre, tá? Então, a paraxá de hoje, ela é importante porque ela marca um fato interessantíssimo. Do último sábado para este sábado, nós andamos 38 anos. Tá? Então, do último sábado, do último vídeo, qual é o nome do vídeo, mestre Pedro Paulo? Do último vídeo. A última paraxá, né? A última paraxá, que é Korah, né? Que é Korah, né? Então, vocês procurem aí no vídeo, né? Paraxá de Korah, mas eu vou falar já aqui, não se preocupem. É interessante porque nós andamos 38 anos, tá? Então vamos analisar como é que se fala 30, qual é a letra em hebraico para o 30? Qual a letra de hebraico para o 30? Gimel? Não, que Gimel é 30? Pô? Hã? Gimel é 3. Né? É Lamed. O que significa Lamed? Ensinamento. Ensinar ou aprender. Em hebraico, tanto ensinar como aprender tem a mesma letra. Então, o que significa 38 anos? Vamos primeiro analisar o 30. Por que esse tempo aparece dentro da Torá? 30. 303. Por quê? Porque eles ficaram aprendendo? Tempo que eles ficaram aprendendo. Eles caminharam por 30 anos e mais 8 para aprender. E por que 8? Qual é a letra de 8? Qual é a letra de 8? Samer? Não. Não? Het. Tá? Het, que é re fechado, tá? Então eles ficaram fechados entre eles, aprendendo a se aproximar do Eterno. Vocês entenderam? Sim. É isso que eu quero que vocês aprendam a fazer na vida. Olhar para um evento e, olhando para esse evento, conseguir fazer o draft de tudo que está ali. Ah, eles ficaram 38 anos andando. Ah, coitados. Pô, tá? E o que é dito na Torá sobre esses 38 anos andando, sobre as suas sandálias? Que eles não se gastaram. Sequer se desgastavam as sandálias, você entendeu? Então, provavelmente, nem deve ser tantos 30 anos que eles ficaram andando. E 8 também representa o quê? Shimini? Completo? Não. O retorno, o Mashiach. Qual é o número do Mashiach? 8. 8, tá? Então significa o quê? Que eles passaram aprendendo, caminhando e aprendendo, e caminhando e aprendendo a retornar para, O Eterno. porque eles tinham que ser uma classe de Sacerdote. sacerdote. Ótimo! E é exatamente isso que nós, maçons, fazemos em loja, tá? Então, alguns vão até dizer, então Rav Yeshua foi só se tornou realmente um rabi público, né? Com 30 anos de idade, não sei o que. É possível, tá? Vamos então entender a base, antes da gente falar da paraxá. Lembre-se, irmãos, a loja, ela é o que, mestre André? A loja, o que ela é? Uma augusta e respeitabilíssima loja simbólica. É isso que ela é. Pô, vocês estão tudo morto, pô. Você entendeu? Não pode. Vida. Tá? O que é uma loja? Uma augusta e respeitabilíssima loja simbólica. Isso, então.
Então, foi isso que eu perguntei. Tá? É isso que tem que ser respondido. Então, e o que é esse simbólico dela? Simboliza o quê? Mishkan. O Mishkan, exatamente. O tabernáculo. Tá? Então, significa o quê? Em loja, nós fazemos essa travessia de 38 anos. Tá? É isso que nós vamos fazer em loja. Muito bem. Então, o que é dito? Ó, eu mantive um maçãozinho. Vocês repararam que eu alterei o quadro? A lousa, o luar? Tá? O luar Magid foi mudado, vocês viram? Mas eu procurei manter as 3 últimas parashiotes aqui. E quais foram essas parashiotes? A menorá, acender e acender, nós tratamos em qual? Não. Não. Belarroteira. É isso. Aí nós falamos que a gente não pode se envolver com os repórteres da vida, né? Em qual paraxá? Lelehá, Shelalehá. E nós vimos que a gente não deve se deixar influenciar pela mídia em Korah, tá, exatamente, tá? Então nós já vamos ver isso daqui. Dessas 3 para essa de hoje, Rukat, 38 anos se passaram, ou seja, na Torá eles ficaram caminhando e aprendendo e ensinando. Lamed, tá? Isso é importante, tá? Isso é importante. Então vamos ver, o maçãozinho, tá? O nosso maçãozinho. Tá dando para ver bem o maçom aí, mestre Pedro Paulo? Sim, senhor. Tá? Tá? Tá bom? Tá dando para ver bem? Tá? Tá, muito bem. Então, o maçom a gente viu que o maçom ele vai ter uma caminhada no História Calamitatum. Não é isso? Então, em loja, na maçonaria, nós aprendemos a quê? A caminhar, exatamente. E nós vamos caminhar buscando o tropeço zero. Então é para isso que você vai em loja. Você vai em loja para aprender a caminhar, tropeço zero no profano. Tá? Agora, você não vai numa loja simbólica, então o Lamed vai te dirigir. Você vai numa loja para aprender. Quando você vai no mundo profano, você vai usar o Lamed como? Ensinar. Vocês entenderam a mecânica? Tá? Então, isso é a mecânica da maçonaria cabalista. Não sei como é que é mais em loja ritualística. A última vez que eu fiz palestra em loja ritualística tem mais de 5 anos. Então, eu não sei como é que evoluiu a ritualística no Brasil. Tá? Muito bem. Então, isso daqui vai marcar o nosso maçonzinho como um hebreu, que ele é capaz, ele tem a capacidade de fazer a gestão na caminhada no História e Calamitatum tá? De depressão para a saúde espiritual, de dificuldade financeira para a prosperidade, de ignorância para sabedoria, né? Vamos chamar de saber, de injusto para justo, né? Ok? Muito bem, tá? Muito bem. Muito bem. Então, isso é o maçonzinho. Muito bem. Então, vamos aqui entender um texto, aliás, esse texto, na primeira preleção, é um dos poucos textos, né, que ele aparece integralmente como ele está na Brit Hadashah, né? Tá? Que é Mateus 7:7-11, tá? Eu não estou vendo ninguém com Bíblia aí, tá? Mas Mateus 7:7-11, ele vai dizer, o que ele diz, Rosh Lucas? Mateus 7:7-11. Abri aqui agora. É? Mateus 7:7-11 é um dos poucos textos que na preleção está igual na Brit Hadashah, está igual no Evangelho de Mateus. Então, o que vai dizer? Vai dizer, bata e será aberto, tá? Procura
E acharás. 7, 11. 7, 7, 11. De 7 a 11. Ah, sim. Então. Dois caminhos. Isso, então. E vai dizer isso. Agora, na maçonaria, o que nós vamos dizer? Quem bate é prestigiar. Esse texto, Mateus 7, 7, 11, na maçonaria se resume nisso. Caminhas e chegarás, tá? Então, o maçom, ele vai em loja para ficar, para ter o proficiency, né? Ter a proficiência, né? Ter a proficiência de Mateus 7, 7, 11, tá? Que fala, bata e abrirei, procura e acharás, peça e obtereis. Não é isso que diz o texto? E isso é exatamente o que diz também o texto da preleção, tá? Da primeira preleção. Que para nós chega em caminhas e chegarás. Agora, nós vamos caminhar sobre o quê? Como é que é o mundo profano? Não, mundo profano é trevas e luzes, tá? Nós vamos buscar trevas ou buscar luzes? Luzes. Nós vamos buscar luzes e nós vamos ser luz também, que às vezes nós estamos nas trevas, às vezes nós estamos nas trevas, tá? Então, você vê um colega de trabalho fazendo bobagem, você chega lá e dá uma orientação, né? Tá? Não faça contra a regra. E você dá uma orientação, porque você é luz, né? Agora, às vezes, o camarada está nas trevas e ele vê você como luz. Então, ele se aproxima de você. Tá? Porque isso é que é o grande problema do maçom cabalista, né? O maçom cabalista, ele tem o conhecimento da luz, né? Por quê? Porque a gente vem da luz, tá? Já vou explicar aí, a gente vem da luz. Então, às vezes alguém se aproxima de você que está assim, puxa, como é que esse camarada, tudo que ele faz dá certo? Pô, porque isso é muito comum, hein? Isso é muito comum, irmãos. Pô, o dinheiro desse cara rende, o meu não rende. Não tem um negócio desse? Sim. Provavelmente o dinheiro com o teu irmão não renda. Sim. Não é? Ele está sempre duro. Sempre pedindo dinheiro. Porque ele está nas trevas. Porque o buraco negro, ele não funciona só no centro da galáxia, não. O buraco negro funciona em tudo. Se você está nas trevas, o buracão está ali consumindo. Pá, pá, pá. Então, aquele que não está na luz, nem o dinheiro rende. É impressionante isso. E quando ele consegue economizar, ele leva um tropeção e gasta na farmácia. Não é isso? Tá? Então, isso é importante, tá? Então, aqui vem aquele conceito, o mestre Pedro Paulo, presta atenção, por favor. Foca aqui, ó. Foca aqui, ó. Tá? Então, aqui vem esse conceito muito importante, que é um conceito que a maçonaria cabalista importou do hebraico, tá? O que é um maçom? Por que esse nome maçom? Diga para mim. Sabe, a gente não poderia... E por que se usou maçom e não pescador e não pintor? Né? Ordem dos pintores de parede. Não poderia ser, em vez de maçom? Por que o maçom? Porque o maçom é um obreiro, não é isso? Tá? É um obreiro, tá? Então, o que significa um obreiro? O obreiro, ele está sempre trabalhando, exatamente, tá? Então, essa é a oração do maçom. A oração do maçom é essa: Senhor, que nunca nos falte a bênção do trabalho. Bons maçons assim invocam, tá? Tá? Então, eu como um bom maçom, assim vos invoco. Essa é a oração do maçom, tá? E aqui a gente separa, tá? Essa questão. O maçom pode ser preguiçoso? Não. Aí ele vira mendigo. O preguiçoso é mendigo. Então não existe no hebraico
Kadzan, tá? Kadzan é mendigo ou preguiçoso. A preguiça então, o maçom pode ser preguiçoso para ir à loja? Não. Tá? Quem não vai à loja e é preguiçoso pode ser maçom? Não. Não. O maçom pode ser preguiçoso para combater a sua ignorância? Não. Tá? Então, quando eu digo, façamos um trabalho sobre este assunto, isso é bom, é bem recebido ou mal recebido por um maçom? É bem recebido. Bem recebido, exatamente. Vocês entenderam a lógica? É simples, né? Tá? É simples, tá? Agora, o maçom, ele deve ser humilde? Sim. Sim. Porque humilde é o pobre que trabalha na Torá, Anawim, tá? Inclusive até no Luke Skywalker, lá no filme... Tem o Anawim, né? Anawim, né? Anakin, né? Anakin, né? É, Anakin. Anakin, então. Que era um Tá. pobre. Que era um Que era um pobrezinho. pobre que trabalhava consertando. Os robôs, né? As naves, né? As naves, tá vendo? O Então, Anakin, né? é porque o George Lucas, ele é um Maguide. Ele é um... Eu acho que ele o nome dele é de uma cidade até no... Tebas. Tebas, tá? Deixa eu ter falado já. Não, Jaffa é aquele colombiano, né? Que morreu. Tá? Mas não é Tebas, não. Você sabe qual é o nome da... Eu já vou me lembrar o nome da cidade. Tá? Mas eu tive com ele em 88, em uma palestra, onde ele explicou, né? Que na realidade ele viu o filme em um sonho. Vocês conhecem essa história dele? O senhor já contou? Eu já contei? Vale a pena, hã? Uma viagem. Uma viagem. Não, ele sofreu um acidente, né? E ficou em coma alguns dias. E ele foi no astral e ele viu a luta do mal contra o bem, das trevas. Quer dizer, não é bem assim a luta do mal contra o bem, né? Quer dizer, o Eterno, quando ele cria a luz, ele também cria as trevas. Porque a gente só sabe que é doce porque existe o amargo. Salgado não, amargo. Você não bota açúcar no salgado, você bota açúcar no amargo, tá? A gente só sabe que existe a doença porque existe a saúde. A gente só sabe que existe a dor porque existe a não dor, né? Tá? Muito bem. Vocês entenderam? Então, isso daqui é o nosso dia a dia de ver a nossa função. Então, eu sou um maçom. E o que eu busco como maçom? Ascender espiritualmente e ascender fisicamente, tá? Através das minhas obras, tá? Agora, vamos aqui analisar como é que eu montei isso daqui para facilitar a didática. Tá boa a didática aqui, mestre Pedro Paulo? Tá? Muito bem. Tá? Então, o que o maçom ele tem que ter na cabeça dele? Ele pode ir na loja uma vez e nunca mais ir? Não. Ele tem que ir até a chama ficar firme. Exatamente, até essa chama do maçom, né, ascender e acender, ficar firme. Isso, exatamente. Então, por exemplo, o Rosh Lucas, ele toda quinta-feira, ele vem aqui e ele recebe instruções, não instruções assim, maçônicas, né? Ele recebe instruções avançadas da Kabbalah e ele fica firme. Aí ele evolui. Ele evolui. É automático isso daí. É igual escada rolante. Entra na escada, Rocha. Aí ele entra na escada, a escada vai subindo sozinho com ele ali. Ele diz, pô, o que eu estou fazendo? Aí eu vim na instrução. Você entendeu? Eu estou estudando. Porque presta atenção, não existe na Torá nenhum texto que diga que o cidadão tinha que ir ao Michigan para estudar a Torá, até mesmo porque a Torá não estava escrita ainda. Ele tinha que ir lá para ouvir. Então, a Torá, ela é toda dada de que forma? Vaomer Elohim, assim diz o Senhor. Tá? Então, nós temos que ir em loja para... Irmão, segundo vigilante, qual é o primeiro cuidado de todo maçom? Verificar se a loja está perfeitamente coberta, tá?
E nós só conseguimos ter uma loja perfeitamente coberta se nós estivermos firme para manter a chama firme. Então nós temos as colunas em loja. Respondeu até uma pergunta de um que acabaram de fazer, se Jesus estudou, foi aprendiz ou nasceu sabendo? Não, ninguém nasce sabendo. Vamos entender uma coisa aqui, para nós. Eu ia até chegar nisso, eu vou chegar nisso, tá? Mas preste atenção. Esquecer dogmas religiosos. Maçonaria não é religião. Maçonaria e a Kabbalah é a ciência das ciências, tá? Tudo é originado da Kabbalah porque é a consciência divina. E a maçonaria é aquilo que dá ordem ao homem para que ele consiga cumprir as ordenanças, que é Hukat. Hukot, tá? Ordenanças. Hukat é ordenar, tá? Hukat, ordenar, tá? Ordenanças, tá? Então, nós somos completos. Um homem, ele é completo, ele é tamid, ele é completo quando ele é um maçom cabalista. Porque, sendo cabalista, ele consegue capturar o sentido do Criador na sua essência e na sua consciência, e como humano, como homem, como animal, ele consegue obedecer a passos esquadrados, cumprindo as ordenanças. Vocês entenderam? Sim. Tá? Então, o seu dinheiro passou a render mais do que rendia antes, e rende infinitamente mais do que o seu irmão, porque você estuda para ser maçom cabalista. Por isso que rende. É só perguntar ao Roche Lucas. Vivia duro antes de entrar para a maçonaria cabalista, né? O dinheiro agora rende? Rende. Tá? O mestre Pedro Paulo eu não sei, porque ele tem aí namorada e tudo, mas mulher, o buraco negro do homem tanto assim que o buraco está na mulher e não no homem. Né? Não é isso? Dizem que mulher, ela consegue... Teve uma foto que eu achei muito bacana uma vez na nossa página. Era assim uma gostosona, assim, bem gostosona, vestida assim com uma roupa bem sexy, né? Olhando para um campo, né? Cheio de gado, né? Cheio de gado, né? E aí o cara dizia assim: esta é a última visão que eu tive daquela que tomou meu avião, meu gado, minha fazenda, meu iate, né? Aí eu respondi para ele: e atenção, com 3 mastros e quilha. Isso é importante falar. Bom, voltando aqui agora. Passa, ninguém quer saber. Exatamente. E agora, voltando isso aqui é muito sério, que é Hukat, 38 anos se passaram, e nós vivemos 38 anos, isso aqui é importante para o maçom. Então, o que nós aprendemos de Belaloterra, Shelaleha e Cora? O que nós aprendemos depois que a gente leu as 7 sessões da primeira preleção? Porque é isso, tá? Nós acabamos a primeira preleção e estamos entrando na segunda preleção, tá? Então, o que nós aprendemos? Que nós vamos em loja para buscar luz. E o que luz significa? Trevas zero. Trevas zero. Caminho claro. E direção. Isso é direção. Tá? Agora, na loja, por exemplo, eu fiquei impressionado que o Lucas respondeu tudo, mas estava escrito. Agora que eu vi, eu falei, pô, ele foi bem. Ele foi bem pra caramba na lição. Aí eu olhei para aqui e estava tudo escrito. Tá, muito bem. Não faz mal, pode ler. Não é proibido ler. Tem que ler mesmo, tá? E isso daqui, então, vai levar esse aprendizinho, esse maçonzinho aprendiz, no seu primeiro ano, no seu segundo ano, no seu terceiro ano, a sentir, reparar que no seu mundo profano ele passou a ter Tropeço zero. menos tropeços, né? Eu botei aqui tropeço zero, até assim, nessa neurolinguística lulista, né? Mas sempre tem um tropecinho. Sempre tem um tropecinho, tá? Mas não importa. Mas são pequenos, né? Mas são pequenos agora. Antes eram grandes, tá?
Por isso que é dito, né? Isso aí é uma máxima que o Venerável sempre diz em loja, né? Irmãos, não se esqueçam de como vocês chegaram à loja. Então, como é que você chegou para ser iniciado e como você chega de uma semana para outra. Você sempre chega com um tropecinho, não é isso? Sim. Tá, muito bem. Isso é importante, tá? Agora, por que normalmente o aprendiz fica 3 anos como aprendiz? Porque ele vai circular 3 vezes as 7 preleções e 30 em gematria. Vai ser 3, né? Aleph, Beit, Gimel, tá? Muito bem. Aleph, Beit, Gimel. Gimel vai me dar esta força. Mas 30 é Lamed. Aprender. Então, assume-se, como Lamed é ensinar e aprender, ele ficou aprendendo e agora chegou a hora de ensinar. Então, ele vai ser elevado ao grau. Inclusive, o nosso companheiro capelão sumiu, né? Estamos à procura do nosso companheiro capelão, né? Tá, muito bem. Agora, para ele manter essa chama firme, o que ele precisa cuidar? Sinais, toques e palavras. Isso. Que na maçonaria vai ter esse aspecto lexical, Pessah, né? Pesat, que é saber se o irmão é goteira, se não é goteira, mas ele já está começando a se preparar para receber que tipo de sinais, toques e palavras? Do mundo, né? Da governança, que está colocado na instrução de Berroterra, tá? Aonde nós temos a metodologia, o procedimento operacional padrão de acender a nossa vela, a nossa chama espiritual, a nossa Or, né? Então, o que acontece? Ele está desenvolvendo o matzil dele, né? O matzil dele. É essa conexão com o eterno. Então, ok, no primeiro ano, talvez, ele ainda não consiga sincronizar em egrégora, em loja, mas ele já começa, tá? Criar essa... tentar, né? A pegar no tranco, não é isso? Pegar no tranco. Tanto assim que se deixa os aprendizes em qual coluna? Coluna do Norte. E quem é o responsável pela coluna do Norte? Primeiro vigilante. Qual é a coluna que está no altar dele? Da força. Então, quem é que empurra para pegar no tranco? O primeiro. Exatamente. Essa força inicialmente é uma Hazak, literalmente forma física. Fica em pé, irmão. Pés quadrados. Você ensina literalmente o cara a usar o corpo e depois, à medida que essa coluna se desenvolve sobre a sua coluna da força, sai de Hazak para Gebora, tá? Ou seja, primeiro a gente aprende a utilizar de forma correta a força material. E como é que a força material ela é representada? Quais são as ferramentas do aprendiz? Maço cinzento. Exatamente. Por quê? Ele tem que aprender a usar o lado direito e o lado esquerdo. Só um lado não resolve, tá? E ao mesmo tempo ele tem que aprender a usar o tempo. A régua de 24 polegadas. Apresentada na iniciação. Exatamente. E aí o primeiro vigilante é o responsável por isso, tá? Muito bem. Ok, então à medida que o irmão avança em sinais, toques e palavras, tá? Nós temos esse grande conflito que vai aparecer no companheiro. Qual é o conflito do companheiro? O companheiro, ele chegou em loja trazendo nele que experiência de vida espiritual? Cabalística ou religiosa? Religiosa. Religiosa, exatamente.
Ele não entra em loja maçônica cabalista com experiência de cabalá. Até ele pode entrar, mas não como aprendiz. Ele vai entrar como um mestre cabalista. Eu não digo que entre como um Maguide, mas entre como um Roche, por exemplo, tá? Ele já tem conhecimento. Inclusive, mestre Pedro Paulo, tem entrado muito comentário, agradecer às 100 mil visualizações que nós tivemos. Tem um vídeo aí que já está com 75 mil, né, visualizações, né, no YouTube, e os comentários são muito positivos, e eu agradeço aos cabalistas, né, porque muitos cabalistas têm escrito, puxa, nós não sabíamos que a maçonaria era tão rica em filosofia cabalística. Interessante, né? É o primeiro vídeo, propósito do maçom. Propósito do maçom, né? Bacana isso, tá? Fico feliz por isso aí. Então, aqui está, irmãos, prestem atenção, que isso é muito sério. Por isso que o camarada, quando ele vê que ele vai desistir da maçonaria, por causa desse conflito que eu já vou explicar, vem sempre aquele Nahash, né? Nahash Hazará, né? A serpente de fogo, e quer vender para ele um avental de mestre. Aí ele compra o avental, porque é mais fácil comprar do que fazer, não é verdade? Então, muito embora o ditado diz o quê? Quem quer? Não, quem quer faz. Quem não quer manda? Fazer, tá? Então, Ele manda fazer, vai lá fazer aí. vai lá e manda fazer um avental para ele, né? Qual é o conflito que existe nessa evolução? Ó, nós estamos falando aí dos 38 anos, tá? Então, andamos 38 anos. Já era até para o irmão estar indo a mestre, mas estou dando aqui uma cancha de galinha para ele só ir a companheiro, tá? Muito bem. Aí ele chega aqui, e aqui, qual é o conflito que ele tem? Religião versus Cabalá. Que conflito é esse? Os dogmas. Hã? Os dogmas da Não, é assim, ó. Você é religioso. Você tem lá uma religião. Vou pegar aqui, você é espírita, você é macumbista, você é espiritista, você é cristianista, né? Aí como é que funciona? Você não está conseguindo sair do tropeço e ir para o tropeço zero. Você está em tropeço 1000, tá? Você está tropeçando toda hora. Pô, tudo que eu faço dá errado, né? Aí chega lá no pastor Lucas e fala, pastor, ora por mim. Ora por mim. Por quê? O que o camarada tem na mente dele? Pô, tem alguma entidade que não vai com a minha cara. Mas vai com a cara do Mas vai com a cara do pastor, exatamente. Aí o pastor vai chegar na entidade e dizer, pô, cuida do cara que o cara é meu. Você entendeu? Tá? Essa é a visão do religioso. Então, o religioso vai no pai de santo e diz assim, tem um Exu no meu pé. Aí o pai de santo vai dizer, mata um bode, mata um porco, né? Ele quer sangue. Então, com sangue, você vai obter simpatia desse Exu e a sua vida vai abrir os caminhos, não é isso? Então, você anda pela rua, trazemos qualquer namorado de volta, né? Trazemos seu amor, né? E é garantido, né? Você só paga depois que o cara voltar. Um que a gente recebeu no WhatsApp uma plaquinha. Tiramos feitiço de maçonaria. Tiramos feitiço de maçonaria. Tá, então, o que a religião, ela busca? A religião, ela busca, através dos seus operadores, o pastor, o padre, o pai de santo, o médium, seja lá o que for, a religião, ela vai buscar uma mudança na mente dessa governança espiritual para resolver tua vida. Não é verdade? E a Cabalá? O que a Cabalá exige? A Cabalá vai chegar e vai dizer, você é um Cli. E a mesma luz que vai para as trevas, essa mesma luz vai para a chuva que cai no terreno não fértil, a chuva que cai no terreno fértil. A luz, a bênção que é mandada para a turma de Curitiba, é a mesma luz que o Sérgio Moro recebe.
É interessante Você isso. tem que saber operar ali a coisa. Você tem que abrir, tirar a tampa do seu CLI, para você poder receber essa OR. Tão simples quanto. Você pode escolher colocar o seu clipar. Você bota o seu clipar em forma de pirâmide, né? Tem gente que bota pirâmide na cabeça, não tem? Tá? Eu boto essa pirâmide e minha vida muda, e não vai mudar. Eu mudo, e eu mudando, eu começo a receber a luz correta. E recebendo a luz correta, meu tropeço passa a ser, porque eu vou ter a habilidade no História Calamitatum de receber essa bênção. Caminhas e chegarás. Por quê? A meta é o Senhor. Aliás, na Inglaterra, né, é comum, né, quando o venerável bate na mesa, fazer "Oh Lord, our ultimate goal is your heart", né? Quer dizer, "Oh Senhor, a nossa meta maior é o seu coração". Ou seja, está residente no coração de Hashem, tá? Ok? Muito bem. Ok? Tá dando para entender aqui? Hein? Mestre Pedro Paulo? Pessoal... Tem muitos comentários positivos. Muito bem. Aí nós vamos então agora entrar na paraxá de hoje. Ou seja, eu dei um rewind aí de 38 anos para a gente entrar na paraxá de hoje. A paraxá de hoje se chama Hukat, ordenanças, e eu coloquei aqui para o História Sapiens, tá? Então, nós precisamos de regra para ter uma história nossa encarnada com sabedoria. Então você às vezes encontra uma pessoa humilde, que está no ponto de ônibus, e está muito mais feliz muito mais realizada, feliz, do que aquele camarada que está na frente dela, dentro de uma Mercedes zero bala. Igual a gente viu aí uma Ferrari, Amarelo, estava vindo para cá. Tem uma Ferrari. Então. Aí o cara tá ali dentro daquela Mercedes zero bala, enrolado para pagar o financiamento do banco na Mercedes, enrolado lá com a mulher que ele saiu, que não é mulher dele, né? E enrolado lá com a Receita Federal, né? Saiu ontem um comentário em uma das nossas páginas que eu achei legal. O Cristiano Ronaldo, que ele é fortinho, né? Ele é tipo fortinho, né? O Cristiano Ronaldo, assim, esta é a imagem de Cristiano Ronaldo. Doou 200 milhões de dólares para um hospital de crianças excepcionais no Chile, né? Aí ele não tem uma tatuagem, né? Ele é clean, né? Aí o Neymar, né? Todo tatuado, com aquela cara de... cara horrorosa, né? Calopsita. Não é? Isso, coisa horrorosa. Na França fizeram imagens com macarrão na cabeça, né? Tá? Dizendo assim, essa é a imagem do Neymar. Deu um golpe de 200 milhões na Receita. Então, imagina, né? E você imagina a cabeça dos dois. Tá? Ele vai jogar bola e tem uma ação lá na Espanha correndo contra ele e contra o pai dele para botar eles presos por 200 milhões, não é isso? E o Cristiano Ronaldo? Tá clean. Tá? Por que vocês acham que o desempenho do Messi caiu tanto? Porque o Messi não foi preso? Sim. Um desviou ele, o pai dele, né? Desviou não sei quantos milhões também? Sim. Tá? Então, muito bem. Tá? Vocês entendem? Mestre André, tá dando para entender onde eu quero chegar? Então, para nós termos um História Sapiens, tá? Um História Sapiens, tá? Nós somos o quê? Homo erectus ou Homo sapiens? Nós somos Homo habilis ou Homo sapiens? Nós somos Homo sapiens ou Homo religiosos? Nós somos religiosos, porque nós vivemos para a glória do grande arquiteto do universo. Nós vivemos para poder dizer Codes lá, Adonai. Nós vivemos para isso, tá? Agora, eu poderia ser só um Homo sapiens,
Viver como se não houvesse um Deus, mas fazer uma tzedakah, como o Cristiano Ronaldo. Será que o Cristiano Ronaldo é um cabalista? Não sei, tá? Mas o Cristiano Ronaldo faz tzedakah, faz esse tipo de caridade, ou seja, ele é um cabalista, espontâneo, né? Ele é um cabalista espontâneo. Ele recebeu, então ele doa. Por quê? Tzedakah, irmãos, né? Quer dizer, você quando estuda lá a tábua de delineado do primeiro grau, que está até aqui, tá? Tábua de delineado. Essa é gozada, essa tábua daqui, ela não tem a escada de Jacó, tá? Vamos virar. Essa é a primeira. Mas aqui tem a escadinha de Jacó. Vai dar para ver, né? Que aqui tem uma escada de Jacó. Vai dar? Hã? Vai dar pra... Todo mundo já viu uma tábua de delinear, né? Não, mas tem gente que não é maçom, pô. Que está nos assistindo. Não é isso? Fica muito... Tá, fica ruim, né? Tá? Mas pode ser que eu tenha aqui, ó. Pode ser não, eu tenho aqui, com certeza. Aquela tradicional, você não tem? Não, a tradicional não, porque os irmãos não gostam. Diz que a gente está mostrando segredos e mistérios. Tá? Aqui, ó. Tá? Okay. Então, eu sempre coloco essas tábuas de delinear que são repaginadas, né? Então, nós temos lá a escada de Jacó. Isso também é uma passagem bastante interessante na preleção do primeiro grau, que é bastante discutido, né? A passagem bíblica de Jacó, que ele vê os anjos subindo e descendo da escada, né? Ela já tem simbolismos maçônicos, mas ela está bem próximo da realidade, tá? Então, o que acontece? Lá no topo da escada, nós vamos então encontrar uma mão entregando um cálice e embaixo escrito charity, caridade, tá? Tá, então, esse desenho maçônico, ele não significa que o camarada tem que acreditar em Deus para fazer aquilo, tá? O excesso eu estou dando, tá? Então você está dando pela calçada. Aí tem lá aquela criancinha, né? Que fica em porta de supermercado, em porta de padaria, não tem isso? Enchendo o saco, tá? Aí o que você faz? Toma essas moedas aí, não é? Porque aquela moeda estava em excesso no seu bolso. Isso não é caridade no conceito coronal, no conceito de coração, de leve taró. Isso é tzedakah a nível de equidade. Já está sobrando aqui no meu bolso, então toma um excesso, tá? Então, é muito importante nós entendermos que a nível de Torá, e a Torá pode ser resumida com duas palavras, né? Mishpah u tzedakah, né? Justiça e juízo, né? Tá? Tzedakah seria justiça. Mas não é justiça no sentido do juiz Sérgio Moro, tá? É justiça no sentido de equidade. Então o Cristiano Ronaldo, ele já tem uma coleção de automóveis que ninguém tem, só os sheiks do Oriente Médio, né? Ele já tem uma realização profissional 3 vezes o melhor do mundo, não é? Ele tem uma saúde física invejável, não é verdade? Então ele está transbordando Parnassá. Ele está transbordando Parnassá. Então ele vai e faz o hospital, tá? Como o senhor disse no início, o dinheiro dele está fora do buraco negro, né? O dinheiro dele está fora do buraco negro. Está fora do buraco negro. O buraco negro contrário, que só brota. Exatamente, porque o que existe do outro lado do buraco negro? Do outro lado de um buraco negro, os cientistas vão dizer que toda aquela massa desse universo vira um universo em massa no outro universo. Ele está recebendo do outro lado. Tem até uma foto, tem até uma imagem que eu coloquei em um artigo. Não é? Exatamente, tá? Aí tem a teoria de Boston de Higgs, a gente pode até montar uma instrução
uma hora dessa mostrando como nós chegamos carregados do profano em loja e quando criamos a egrégora que vai nos dar luz, ela nos dá luz porque ela está engolindo nossas trevas, tá? Muito bem. Então, nós precisamos de ordenanças para caminhar em História Sapiens, de forma sábia e termos tropeço zero. Quais são os cinco segmentos de ordenanças para um maçom cabalista, tá? O primeiro a gente chama de Noahit, são as leis de Noa, que o Rosh Lucas, no dia 30, é isso? Sim. Dia 30? Qual é o dia? Próxima loja É? Não, mas quando é que ele vai apresentar o trabalho? dia 30. Dia 30? Então, no dia 30, o mestre André vai apresentar também as joias fixas e móveis, né? Todos os irmãos vão apresentar. Os irmãos. Você vai apresentar o quê? Não tem gêmeos. Você falou, mas não é gêmeos. Eles são irmãos. Ah, é? Mas você vai apresentar o quê? Tem um trabalho sobre 2 irmãos. Os filhos de Arão. Os filhos de Arão, é importante. Os 3 filhos de Arão, né? Gerson, Terar, né? É importante Terar, né? Que o Moshe, Miriam e Aharon. Os filhos de Tera vai ser o Luiz Rodrigo. Vai ser o Luiz Rodrigo? Vai ser os filhos de Arão. Os filhos de Arão. Elazar e Itamar, né? Itamar é importante. Itamar, nós tivemos um presidente com o nome do filho de Itamar Franco, né? Muito bem, quais são os 5 segmentos que nós focamos como maçons cabalistas? Primeira, Noa, as leis de Noa, Noahit, tá? Então, o maçom cabalista, ele segue as leis de Noa. Porque as leis de Noa foram dadas para quem? Para a humanidade. Toda a humanidade recebeu essa incumbência, tá? Inclusive aqui, irmãos, é importante nós fazermos um rewind. Na nossa história maçônica, nós temos um patriarca chamado Inigo Jones, que é o estruturador do grau de companheiro, e ele retorna à maçonaria até Noa. Por que Inigo Jones, na história maçônica, ele traz a história da maçonaria até Noa? Por quê? Todo maçom ele tem que cumprir, ele tem que ser um Noahit. Tá? Tão simples quanto. Tá lá nas bulas, só estudar. Então, Noa nos deu as 7 leis que vão reger toda a humanidade. Matar é bom, é mal. Salvar uma vida é bom. Tá? Tão simples quanto. Tá? Roubar de alguém é errado. Fazer sedacá é bom. Tá? É certo. Tá? O outro segmento se chama Hukim, que gera até esse nome, né? São ordenanças que você não consegue ter uma explicação racional. Tá? Você não consegue ter uma explicação racional. Então, na Torá, existem coisas sem explicação racional. Por exemplo, a vaca vermelha. Adamá Pará, né? A vaca vermelha. Pará é vaca. Tá? A vaca vermelha. Mas por que tem que ser uma vaca vermelha? Ela tem que ser toda virada a pó, né? Assada e etc. Depois isso daí misturado em água e aspergido. Por que isso? Ninguém sabe. Hashem mandou. Por que você não pode misturar lã com linho? Hashem mandou. Leite com carne. Cozinhar leite com carne. Bem lembrado, Rocha. Então, na quinta-feira, eu pedi para você se dar ideia. Hoje você está dando um monte. Você entendeu? Na quinta-feira você estava sem ideia. Muito bem. Então, por que nós maçons, temos que ter esse Hukim em nosso coração? Por que nós temos que ter ordenanças que a gente aceita sem um racional? Por exemplo, na iniciação, toda vez que estiveres em dificuldade, a quem chamarás? A Deus. Tá? É por Ahavat Hashem, né? Por
Por amor. Você vai obedecer por amor. Porque se você precisasse de uma razão racional para obedecer, seria você obedecendo a você. Você diz isso é melhor fazer do que aquilo. Tá? Livre-arbítrio, né? Hã? Livre-arbítrio, pode-se dizer. Não, livre-arbítrio já é diferente, tá? Você aqui tem o livre-arbítrio de não aceitar a vaca vermelha. Não, eu para me purificar eu quero uma vaca branca. Você entendeu? Tá? O livre-arbítrio ele vai através de tudo. O livre-arbítrio ele está aqui, ó, no Historia Calamitatum. Como é que você vai andar aqui dentro? Com o seu livre-arbítrio. Se você busca a luz, se você não quer fazer coisa errada, se você quer que seu caminho seja claro e você quer buscar uma direção sem atravessadores, tá? Você vai ter tropeço zero. Isso é um livre-arbítrio, tá? Que é o Salmo número 1, tá? Muito bem. A outra coisa são as ordenanças chamadas edut em hebraico, testemunho, tá? Então, edut é testemunho, tá? Então, edutim, né? As testemunhais. São obediências testemunhal. Qual é uma obediência que a gente tem? Você anda na rua com avental? Não. Você anda na rua de balandral? Não. Até pode, mas não deve, né? Tá? Você anda na rua cheio de pins de maçonaria? Andam, mas não deveriam. Isso que eu falo, andam, mas não deveriam. Andam, mas não deveriam, tá? Ok? Então, isso aqui nós temos, são testemunhos, tá? Agora, aonde em loja esse edutim transparece claramente? Nas sessões da preleção? Não. Aonde as obediências testemunhais aparecem em loja claramente? Nos levantamentos, nas aliotes. Você se levanta e você conta um testemunho seu para os outros irmãos. Entendeu? Tá? Ok? Fala quem foi essa semana. Como foi a sua... Testemunha. Testemunho. Durante a semana, irmãos, apareceu uma situação na minha... Aliás, o Luiz de Santos falou isso, né? Que teve uma situação, né? Que ele evitou as trevas, né? Ele buscou um caminho claro, né? E ele obteve a direção, não foi isso? Isso. Tá? Então, isso foi uma aliá dele, né? Um levantamento dele, tá? Aí, o outro segmento a gente chama de mishpatim, quer dizer, mishpatim é juízo, não é justiça, tá? Justiça, nesse caso, é sedeká, porque a gente já viu que não é a justiça do Sérgio Moro, que é a equidade, é o trabalho do Cristiano Ronaldo, tá? Ok? O que é o mishpatim? O que é o juízo? É você pensar no terceiro, pensar no haver, pensar no próximo, tá? Então você está em loja, você vê que um irmão está com uma certa dificuldade, ou no mundo profano, ou na loja, com um estudo. Por exemplo, outro dia alguém estava perguntando, puxa, como é que eu faço a capa do trabalho, não é? Aí um irmão vai lá, ajuda ele a fazer a capa do trabalho. Aí o mestre Pedro Paulo pode dizer, não, eu vou mandar para você o arquivo para o PDF. Não teve isso? Não teve? Teve. Muito bem. Tá. Agora, tem a quinta e última, que a gente chama de Rabanã, os Rabanim, que é assim falou o mestre. Tá? Então, o que é isso? Tá? Você pode chegar no chamado venerável, né? Eu não gosto de ser chamado de venerável, né? Você pode chegar no seu mestre, no seu Rav lá, e dizer, mestre, eu estou com a dificuldade assim, 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 dá para o senhor me dar uma luz? Tá? Por quê? O que é o venerável? O venerável é o é o Shamesh. Não, o Ratzó é a luz em direção ao divino. Então, ele é o que captura o nosso capelão não invoca? Sim, senhor. Invoca e abre o livro em cima do altar do venerável. Então, quando ele abre, ele gerou o Ratzó.
É do Hatzó, é do venerável, da luz do venerável, que vai ser criada a egrégora. Então nós temos o Shamesh para governar o dia, a Levaná para governar a noite e o mestre da loja para governar o Oriente. que Oriente? A loja. A loja. A loja não é só o Oriente. A loja é o Oriente, o Ocidente, a coluna do Norte, a coluna do Sul, o piso, Esse Oriente como o Oriente todo, todas as lojas. Não, aí é o Sereníssimo. Aí não é o mestre da loja, tá? O mestre da loja, ele serve para governar a loja, o Hamikdash. Na iniciação, né? Então, isso é um trechinho da iniciação, tá? Muito bem. Então, essas são as 5 ordenanças que o maçom cabalista ele deve sempre ter consigo, guardadas consigo e exploradas consigo, tá? Mestre Pedro Paulo, essa era a instrução de hoje. Agradecendo aos irmãos. Quer falar aqui? Não? O irmão Silvio, que pôs até a mulher e filho para ver, todos que estão acompanhando, as mulheres também. Mestre Pedro Paulo, você agora me lembrou uma coisa muito boa. Foi ótimo você ter feito essa lembrança, tá? Então, irmãos, vamos aqui falar sério. Como diz o outro, face a face com o Senhor. Né? Não é isso? Vamos falar face a face. Não tem sentido nenhum vocês assistirem essas instruções que nós fazemos abertas, porque agora nós vamos entrar em instruções fechadas. Ó aqui, ó. Isso aqui, pô, eu até avisei para vocês que hoje nós vamos até tarde da noite, né? Por quê? Porque essa Parashá Hukat é a base da maçonaria nesse sentido, né? Nós passamos 38 anos caminhando, quer dizer, nós passamos pela primeira preleção toda. Não tem sentido nós fazermos isso daqui aberto, darmos essa oportunidade dos irmãos se desenvolverem e saírem do status de homo sapiens para homos religiosos, para você guardar para você. O cabalista não guarda para si o que recebe. O cabalista, ele recebe para doar. Se você não consegue criar essa mecânica, né? Se lembra que essa mecânica estava aqui? Sim. Essa é a mecânica da menorá. Eu vou lá, acendo a luz da menorá. O que a luz da menorá faz? Ilumina. Mas ilumina o quê? O caminho. Não, onde ela está. Ela, não é verdade? Ela ilumina tudo, então, ilumina tudo, tá? Então, quando o irmão tem essa luz acesa, ele deveria estar aí convidando outros amigos para participar, tá? Compartilhando os vídeos. Compartilhando o vídeo. Convidando os amigos para acompanhar. Exatamente. Não precisa vir para o nosso Oriente, não. Até mesmo porque não necessariamente a pessoa vai entrar. Eu vou ser muito claro com vocês. Entrou na nossa página pedindo para fazer parte do nosso Oriente, ou lá do grupo GEA, ou do nosso grupo de estudo Kabbalah. O camarada tá sem camisa, tirando foto, tipo gostosão, não entra. Não entra. Não entra. Eu já... Zero. Por quê? Porque tá aqui. O maçom, ele é pobre, ele é humilde, ele é trabalhador. É a mesma palavra. Então, um camarada que está mostrando lá musculatura, tirando o selfie dele, isso não pode ser maçom. Ele primeiro tem que buscar uma religião. Para o pastor falar isso para ele. Nego, vem cá. Começa tirando o brinco. Começa parando de fazer tatuagem. Começando a ter corte de cabelo decente. Vocês veem como é que a vaidade é? O 1 milímetro que o Neymar perdeu... já foi a seleção. Ele é motivo de piada. Ele é motivo de piada. Você entendeu? Sabe? Mas o Rabi tá sempre de preto. Eu tô sempre de preto. Ele agora com a Dercy Gonçalves. Com a Dercy Gonçalves, olha aí. Tá? Então, vocês têm esse compromisso com o plano espiritual. Tá? Vocês estão aqui fazendo... Isso a gente chama de Masonic Intercourse. Tá?
Nós estamos fazendo essa relação maçônica com vocês. Não é nós do Oriente, que nós aqui estamos em 4, mas nós somos dezenas, né? Toda a nossa egrégora está levando a vocês informações para vocês também dividirem. E vocês podem sim, aonde vocês estão, montarem uma Beit Shiur, montarem uma sala de aula, tá? Para vocês acompanharem e discutirem. E depois tirarem as suas dúvidas com o Roche, com o mestre Pedro Paulo, com o mestre André. Isso é multiplicar. Isso é o state of knowing retornando para o plano espiritual, que é um state of being, e recebendo a luz de novo. Vocês estão vendo? Estão fazendo um trabalho ali, multiplicando, acendendo ali a luz de Isso, outros. isso. Né? Nós estamos acendendo as menorais. E tá? esses vão estar acendendo a menorá de outros. E acendendo a menorá de outros. Aí nós vamos estar cumprindo o papel, né? Que ser... Não, o nosso papel nós já estamos cumprindo. A pessoa vai estar... Agora, o outro lado aí que está nos vendo, provavelmente está satisfeito que está recebendo só para si, e que na próxima loja dele lá não sei aonde, ele vai fazer um levantamento, falar coisa inteligente diferente, e vai sair bonitão, vai sair... Pô, o cara sabe pra caramba. Você entendeu? Isso é errado. Vai sair Neymar. Isso é corban roubado. Isso é corban roubado. Não façam isso. Tragam, sabe, não precisam fazer nada por mim. Eu não estou pedindo que façam nada pelo Maguide. Façam para vocês. Peguem essa primeira chama da menorá e iluminem o seu ambiente com amigos, tá? Porque você não pode ter uma vida de tropeço zero se no seu caminho, se o seu caminho é claro e a direção é dado por maus amigos. Eu um dia fiz uma admoestação a todos os irmãos do nosso Oriente, dizendo que eu não aceito o argumento que vocês não conheçam pelo menos um que possa dialogar com vocês nesse nível de state of being e state of knowing. Então vocês estão, amigo, nas trevas. Vocês não estão no nosso Oriente. Porque no nosso Oriente as pessoas estão no nosso nível. No nosso Oriente as pessoas estão nesse state of knowing e buscando esse state of being, tá? E os vídeos são já para quem quer entrar já tem uma base. É isso. Não, e outra coisa, eu não quero entrar por Oriente. Não quero entrar por Oriente. Eu quero ser independente. Teve até um irmão, o Mamison, né? Ele quis ser independente, não é isso? Tá? Muito bem. O Mamison tem quantos vídeos? Tem quase 50. 50 vídeos. E tem mais quantos artigos? 100 artigos. Então vocês façam assim. Sabe, o Mamison monta o grupo dele e nos assiste aqui enquanto a gente dá a instrução e depois acelera lá. Acelera, Mamison. Tem esse negócio aí do Galvão Bueno? Não tem, não tem. Acelera, Mamison, né? É isso que a gente quer. Não precisa vir para o Oriente, não. Eu não estou convidando ninguém para vir para o Oriente. Eu estou convidando o cidadão que está nos assistindo a ser um cidadão melhor do que ele é. E ele vai ser melhor do que ele é se ele entender que Rukat demorou 38 anos andando. Então, Lamed, 30, Lamed, é aprender e ensinar. Então, você primeiro para ensinar. Então, o povo de Israel passou 38 anos para ensinar aos povos. Aos povos, ao Amaeretz, aos povos, tá? Lembrando também que o curso de Kabbalah começa 7/7, tá? Sábado 7/7. O grupo de Kabbalah nós estruturamos dessa forma. Tem uma apostila que vai acompanhar o irmão ad perpetuum, que são os modelos, né? São os vários modelos, né? Que nós temos de entendimento pedagógico toda a Kabbalah está aqui, tá? Toda a Kabbalah está nesse cantinho daqui, tá? Aqui está toda a Kabbalah. Aqui estão 23 volumes. O senhor me disse na quinta-feira, se a gente explorasse só a menorá, o senhor me dá uma instrução sobre a menorá mais profunda. Se a gente explorasse só a menorá, tinha vídeo para mais de mês. Se explorar só a menorá, isso é verdade. Tá? Então,
Toda a Kabbalah foca nesse cantinho aqui, tá dando para ver bem? Tá bem? Tá, então. Toda a Kabbalah está nesse cantinho. Então, vocês têm um bookzinho que são os modelos, que nós colocamos os modelos, tá? E vocês têm um outro book que tem 18 artigos, tá? Nós vamos começar estudando esses artigos, trazendo o quê? Trazendo isso, ó. Tá, ó, então, tá vendo? O mestre Pedro Paulo, isso aqui é o bookzinho dos modelos, tá? Aqui tem os modelos de entendimento. Através do estudo dos artigos, nós vamos nos colocando dentro da vida, tá? Então, são os artigos que vão nos ensinar a caminhas e chegarás pelos artigos, entendeu? Como a gente caminhar na vida. Exatamente. Só que antes eu vou dar uma geralzinha da Paraxá da semana, porque a Kabbalah é a Torá discutida a nível Sod, a nível místico, tá? E dentro do Zohar nós temos também o Pardês. Nós não vamos ao místico do místico, tá? Mas nós vamos ao místico da Torá, tá? Agora, depois nós vamos ter o Book 2, nós vamos ter o Book 3, que da mesma forma que nós ascendemos na maçonaria em graus, né? Nós também fazemos isso na Kabbalah. Então, esse é o primeiro curso. Vocês vão receber, aqueles que fizerem o certificado, né? Do Grande Oriente Urbet Orb, né? Quem fizer o curso vai receber o certificado do curso. O certificado, está muito bonito o certificado, inclusive, tá? Aí depois nós vamos ter o Book 2, depois nós vamos ter o Book 3. São artigos, tá? Mas quem acompanhar no Book 1 já vai ter um grande desenvolvimento, tá? Peço as pessoas para se inscreverem. Então, as pessoas devem se inscrever conforme o vídeo que o mestre Pedro Paulo botou nas páginas, né? Isso, comprando a apostila, ele já recebe as instruções para se inscrever, tá, e a ficha cadastral e já entra no grupo. E já entra no grupo. As próximas etapas. Tá bom, tá ótimo, tá? Mais alguma coisa, mestre André, Roche Lucas, mestre Pedro Paulo? Um abraço que o irmão Falcão pediu. O irmão Falcão, lá de Pernambuco, né? Isso, que beleza. Então, nossos pêsames, né? Por esse elo que se foi seu pai, né? Não é isso, né? Agora está acompanhando com a família inteira, vai vir se consagrar no mesmo dia da iniciação do filho. Que beleza. Puxa, que beleza. Isso realmente é o objetivo. Então, irmão, deixa eu lhe dizer, monta uma Beit Shiur para sábado de manhã aí, eu sempre dou essa recomendação, na cozinha. Gozado, né? Na cozinha. Por quê? Isso é uma coisa muito poderosa que nós temos na Kabbalah, que é na cozinha que nós acendemos as chamas que fazem uma transformação. Qual é a transformação que ocorre na cozinha? Cozinhar alimento. Cozinha alimento, exatamente. Então, você pega aquilo ali e a estrutura química daqueles alimentos se transformam em alimento para você, tá? Então, isso é a primeira etapa da Parnassá. Então, a Parnassá, ela começa mudando os meus hábitos físicos. E o hábito físico está ligado à alimentação, que está ligado a Vaikra 11, Levítico 11, tá? Então, é tradição cabalística que os irmãos se reúnam na mesa da cozinha e estudem ali o Zohar, estudem ali a Torá. Isso é uma tradição de Shabat, tá? É interessante. Aí você ali vai aprender a fazer uma matzah, um pão ali com menos de 18 minutos, né? Você vai fazer um café ali para tomar e vão estudando. Por quê? A maçonaria cabalista, ela é essa discussão da Torá na mesa da cozinha. Qualquer imagem que você procure no Google, né, sobre o estudo da Torá, eles estão em volta de uma mesa. Em volta de uma mesa de refeição. Que na época ficava na cozinha, tá? Nós temos aqui a nossa Beit Shiur, mas o Roche Lucas, por exemplo, está atrás do balcão onde está a nossa cononia. Não é isso, tá? Então, é exatamente isso daí. Então, irmão Falcão,
Disse aqui que já usou artigos para seus levantamentos em loja. Ah, que beleza, Artigos tá vendo? e vídeos. Então, mas é para isso mesmo que nós existimos. Nós existimos para servir e estamos encarnados nessa história calamitatum para voltar para o Vale da Estranheza, um passo à frente do que a gente aqui retornou. Então, Shabbat Shalom Umevorá a todos, tá? Shavuatov, que essa semana seja uma semana riquíssima em Parnassá, que vocês tenham o Hazak, a força física, para poder caminhar na força espiritual, que o Eterno assim vos abençoe. Shabbat Shalom.